Atenção, gente. Olá, olá, boa tarde. Eu sou o Marcelo Prioste, sou professor aqui do curso. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas ao pessoal aí que está chegando, tá bom? Sejam bem-vindos. E é isso, bem-vindos. Eu espero que a gente tenha uma experiência muito boa aqui. Vocês estão num lugar muito interessante, é um lugar muito especial para a gente e é um lugar diferente. Eu espero que vocês tenham essa mesma sensação que a gente teve, que a gente tem ao longo desses anos, né? Bom, seguinte. A gente hoje tem um filme. Esse filme se chama Bandeiras. Esse filme foi dirigido e produzido por dois ex-alunos do curso. E eles estão aqui com a gente hoje. Tá? Esse filme a gente não vai exibi-lo na íntegra. Ele vai ser exibido em pedaços, né, trechos, e eles vão comentar trechos do filme, inclusive o trailer. Tá? Esse filme se chama Bandeiras, e quem está aqui com a gente é o Renato Batata, tá, que é o diretor do filme, e o Paulo Fonseca, que é o produtor. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? É muito importante para a gente esse momento. Eu quero agradecer também, aproveitar o Marcos está aqui, a Jane também. Estamos inaugurando uma nova fase aqui do curso, um novo momento e tal. São 20 anos do Multimeios. Eu já estou aqui há 12 anos, então já peguei um monte de coisas e tal, espero pegar mais outras ainda. E aí eu queria convidar o Renato, convidar você para a gente ir para a mesa e começar a discutir. Vamos lá? Pessoal, então agora vocês fiquem aí com a fala deles e com trechos do filme e tal, tá bom? Então, boa apresentação. Por favor, vocês fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Renato Batata, eu dirigi o Bandeiras. Eu queria agradecer a coordenação do curso, na figura do professor Marcos e da professora Jane, agradecer o professor Marcelo por esse convite para vir aqui conversar com vocês. A gente fica muito feliz de vir aqui, né? Nós nos formamos em multimeios, nós dois. É uma parte da equipe que não está aqui também, né? E deixa eu passar agora para o Paulo, ele vai se apresentar, e aí eu vou explicar mais ou menos qual é a dinâmica que a gente pensou aqui para a nossa conversa. Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo Fonseca, eu sou produtor do filme Bandeiras. Fico feliz pelo convite, eu acho que é importante mostrar para os alunos, assim, produções, né, de ex-alunos. E é isso, vamos mostrar primeiro, né, os vídeos, depois a gente comenta um pouco sobre o filme, sobre a produção, sobre o processo de construção da obra. E vocês depois devem fazer perguntas, dúvidas que vocês têm em relação à produção, ou qualquer outro tipo de dúvida, aproveita a oportunidade de perguntar aqui para eles, tá bom? Fiquem à vontade, tá? A ideia é a gente fazer uma conversa bem formal, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em algum momento, pode levantar a mão e fazer, não precisa esperar algum momento, tá? Não tenham receio de perguntar, não. Aí a gente separou 4 trechos do filme para a gente exibir enquanto a gente conversa sobre ele. Eu tenho o trailer primeiro, né, porque dá uma ideia geral do filme. E aí a gente vai passando esses 4 trechos, que são trechinhos curtos. Eu vou deixar com vocês, depois eu explico melhor, um link para quem quiser assistir o filme na íntegra. Ele tem 1h30, e aí vocês podem assistir em casa, tá bom? Então eu vou começar pelo trailer.
E do mar, 10 léguas, pouco mais ou menos. 2 léguas da povoação de João Ramalho, que se chama Piratininga. Ajuntamos todos quantos Nosso Senhor quer trazer à sua igreja e todos aqueles que sua palavra e evangelho engendra pela pregação. E de todo vão deixando seus costumes e se vão extremando dos outros. E muita esperança temos de serem verdadeiros filhos da igreja. E vai-se fazendo uma formosa povoação. Deputado falando, ou do Senado falando, os índios gostam de invadir a terra dos outros. Aí eu perguntei para ele, compraram de quem? Se fosse falasse, eu comprei de tal fulano do índio. Aqui a assinatura, documento, aí não fala nada. O Estado rouba a terra para vender para os outros. Homem do campo. Creio no homem e no campo. E creio em que o dever desta hora é a integração do homem do interior ao processo de desenvolvimento nacional. Rồi po tao đấy vư coi vư orem ba e anro mem ai ma vep corem ba corem ba Pode acender a luz, por favor? Bom, então esse é o trailer do filme. Aí eu vou dar um panorama geral assim de como é que surgiu a ideia. Primeiro, eu entrei aqui no curso em 2006, me formei em 2009 e sempre quis trabalhar com audiovisual, né? No curso eu segui meio oficinas que me levavam para esse caminho, apesar de ter feito outras oficinas, né? Porque como o curso é um curso que tem organizado ali em 3 pilares, né? Você pode ir escolhendo seu caminho. Eu fui um pouco mais para o lado audiovisual, mas também escolhi outras oficinas dentro essa cara que o curso tem, né? Depois de me formar, né, a gente fez alguns curtas-metragens aqui, inclusive o Paulo que está aqui, foi o primeiro ator num curta-metragem nosso, e o primeiro curta que a gente fez junto, né, inclusive, por exemplo, o diretor de fotografia do Bandeiras fez a direção de fotografia no nosso curta aqui na faculdade, no primeiro curta que a gente fez, né, e hoje ele é um diretor de fotografia e realiza vários trabalhos por aí. Então a gente já tinha meio a ideia de formar uma equipe ali e a partir dali começar a fazer trabalho juntos, né? E aí, bom, me formei em 2009, fui trabalhar com jornalismo e tal, no jornal, fiz algumas coisas em produtoras e tal, e sempre, né, tive a vontade de fazer filmes. Fiz alguns curtas-metragens depois, e esse foi o meu primeiro longa-metragem. Ele surgiu, a primeira ideia dele surgiu em 2014. Tem lá o Monumento às Bandeiras, que todo mundo conhece, né? Ele, desde 2012, mais ou menos, ele sofreu não, porque, né, ele foi alvo de várias intervenções, né? A primeira delas foi dos guaranis aqui, que moram que tem uma aldeia aqui no Jaraguá, e tem aldeias lá no extremo sul da cidade. Tem 2 ou 3 aldeias lá. Eles fizeram uma grande manifestação pela demarcação das suas terras, né? E, inclusive, a manifestação terminou lá no Monumento às Bandeiras, e foi uma manifestação muito importante, né, de reivindicação dos guaranis que há anos pleiteiam suas terras aqui na cidade, né? E
além disso, ele foi alvo de várias intervenções aí, né? Tem o Picho Manifesto Escrito, que é um grupo de pichadores que fazem meio uma ideia de escracho, né? Eles vão lá e pegam figuras, monumentos, não só monumentos, mas também às vezes locais onde aconteceram coisas, e eles fazem lá uma pichação para marcar aquilo ali como, né, como um ato político, né? E o Monumento às Bandeiras foi detonado por esses caras aí, acho que em 2013, por aí. Foi detonado mesmo, assim. E bandeirantes assassinos e tal, picharam letras garrafais. Aí, inclusive, se você passar lá hoje, tem um carro da polícia lá na frente guardando o monumento até hoje. Eles deixam um carro lá só para guardar aquele monumento para ninguém mais pichar, porque depois tentaram pichar com extintor e tal. Aí era tinta colorida, não tinha uma característica muito que nem o do Picho Manifesto, né? Mas também tentaram pichar de novo. Então tem lá uma polícia particular para o Monumento às Bandeiras. E aí é um monumento que sempre me intrigou, né, desde pequeno. E talvez seja o monumento mais visto da cidade, né? Porque você vê ele dentro do carro. Ele está no meio de uma rotatória. E ele é feito ali meio para você ver dentro do carro, né? Ele é gigante, está no meio daquela rotatória que também é bem grande, e você vê ele claramente ali dando a volta no pelo carro, né? E como em São Paulo todo mundo anda de carro, né? É a cidade do automóvel no Brasil, eu acho que deve ser um dos monumentos mais vistos, né? Tem o Cristo Redentor e tal, coisas mais emblemáticas, mas em São Paulo deve ser o monumento mais visto. E é um monumento do Vitor Bécheret, né? Um escultor muito famoso, modernista e tal, que foi encomendado na década de 20. É uma encomenda da prefeitura. E essa encomenda foi feita, o Bécheret escreveu um projeto, ele ganhou, e o monumento só foi inaugurado em quase 54, por aí, que é no quarto centenário da cidade, né? O Ibirapuera, né? Ele é inaugurado ali, então ficou mais de 30 anos para ser feito e tal. E até quando o Bécheret inaugura, ele já meio que dá uma declaração meio, isso é só o povo brasileiro todo e tal. Porque tem essa coisa do bandeirante, né? Então, a ideia de fazer um filme para investigar o que é, né, esse mito do bandeirante, essa história toda aí que é uma coisa construída, né, esses monumentos que tem pela cidade inteira e tal, surgiu a partir de uma série desses fatores, aí, numa junção desses fatores. Há também um curta-metragem que eu assisti em 2009, por aí 2010, de um diretor chamado Gregório Graziosi. Ele tem uma série de curtas-metragens bem legais, ele estudou cinema, né, fez vários curtas e tal, já fez o seu primeiro longa, acho que ele está filmando o segundo longa agora. E ele fez um curta sobre o Monumento das Bandeiras, chama Monumento. Eu acho que tem no YouTube, se alguém quiser procurar depois. E o Gregório é um cara muito influenciado pelo Antonioni, Michelangelo Antonioni, um diretor italiano. E o Michelangelo Antonioni tem um filme chamado O Olhar de Michelangelo, que é um filme que ele se filma, e ele filma uma estátua do Michelangelo Buonarroti. É uma estátua de Moisés, se eu não me engano. E é um filme sobre a composição do olhar, né? É o Antonioni investigando a estátua do Michelangelo, né? E sobre a forma, né? O Gregório faz um filme muito parecido com o Monumento às Bandeiras, né? Chama Monumento e tal. Ele não se coloca no filme como Antonioni, mas ele utiliza a mesma técnica de investigar a forma que o Bécheret aplicou ali, né? A técnica. E ele filma em PB, então ele dá muita valorização para o contraste e para os relevos. Só que é um filme que eu gosto muito do Gregório, eu acho os filmes dele bem interessantes, mas é um filme que não trata do que é o monumento, né? Que para mim é uma questão definitiva ali, né? Que é um monumento que homenageia as bandeiras, que foi um processo que durou mais de quase 2 séculos de captura e escravização de indígenas do interior, né? Eles eram capturados e trazidos para cá. E um dos povos que mais sofreu com esse processo foram os Guaranis. Os Guaranis ocupavam o interior desde o Rio Grande do Sul até mais ou menos onde é o Mato Grosso do Sul hoje. A parte do interior e no Rio Grande do Sul a parte da costa também. Era uma população gigantesca. Eles ocupavam toda aquela área. Viviam espalhados, né, em aldeias. E
os bandeirantes atacaram lá preferencialmente, porque os guaranis, além deles falarem uma língua parecida com o tupi, que é uma língua irmã, né, por isso tem o tupi-guarani, os guaranis também eram ótimos agricultores. Eles sempre plantaram, não são nômades, né? Eles se movimentam porque eles têm que movimentar a roça para fazer uma rotação, mas eles eram excelentes agricultores. E o que os bandeirantes queriam, que eram os paulistas na época, né, os colonos, queriam agricultores, porque em São Paulo se plantava trigo, e esse trigo era vendido para a colônia portuguesa no Brasil, né. Então, esse processo praticamente deixou toda essa região devastada, né, despopulada, né. Os guaranis foram arrancados de lá e trazidos para São Paulo, nesse processo aí de quase 2 séculos, que só terminou quando descobriram o ouro em Minas Gerais. E, por causa disso, né, eu tive uma primeira versão desse projeto, em 2014, era um outro filme, e ele foi passando por algumas modificações durante. A primeira vez que eu escrevi no edital, eu escrevi ele de um jeito que eu tinha pensado, ele como um road movie, que você talvez fosse pelo interior de São Paulo, investigando o que fosse essa história, mas aí eu fui mudando, né, a característica do filme, até entender que quem tinha que falar sobre isso eram os bandeirantes. Os bandeirantes não, são os guaranis, né. E aí a gente foi filmar no Mato Grosso do Sul e no Paraguai, na divisa ali, né, que é o território Guarani Kaiowá. É o território deles tradicional e tal, eles ocupam aquela região há séculos. E é um território que os guaranis ficaram lá, não foram pegos pelos bandeirantes, porque ali fazia parte da coroa espanhola. Tudo ali fazia, né? Os bandeirantes eles invadiam a parte da coroa espanhola e não estavam nem aí. Mas ali era muito mais afastado, então eles não foram para lá. E o Brasil anexou um pedaço do Mato Grosso do Sul, que é chamado Cone Sul. Bem no fim do Mato Grosso do Sul tem um conezinho, assim, que foi anexado durante a Guerra do Paraguai. Quando o Paraguai foi massacrado, o Brasil anexou esse pedaço e ali virou Mato Grosso do Sul também. E ali era o território, era onde os guaranis estavam, e ali eles estavam vivendo numa boa. E aí começa o processo, que é o segundo processo, né, de genocídio contra os guaranis, que é a colonização naquela região, principalmente no século XX. No século XIX ainda começa lá, é mais um extrativismo de erva mate, né, que a erva mate é uma erva guarani, é uma erva usada por eles, né, e aí, no século XX, vem a colonização já do Estado brasileiro, né. Aí não é mais a coroa portuguesa, agora é o Estado, não é mais os paulistas, agora é o Brasil, dizendo que aquela região ali é estratégica e nós vamos ocupar. E aí há uma migração absurda de gente para lá e eles vão tirando os guaranis das suas terras, colocando em umas reservas, que não são reservas, são campos de confinamento, e os guaranis ficam sem as suas terras, né? E aí há um processo que persiste até hoje. Então, a ideia do filme é como você falar do passado olhando para o presente. E como tentar discutir, né, esse presente e colocando essa perspectiva, né, de que o que acontece hoje é o que sempre aconteceu. É o que acontece há séculos. E aí a gente... através da pesquisa, né, que eu fiz, há um livro muito interessante, que inclusive tem aqui na biblioteca da PUC, e foi um que eu usei, porque tem poucos exemplares dele por aí, que chama Negros da Terra, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. Negros da Terra é o termo que os paulistas se referiam aos indígenas. Ou era gentil da terra ou negro da terra. E esse livro ele destrincha todo o mito bandeirante construído pelos pesquisadores que criaram essa historinha de que bandeirantes eram heróis e tal. E ele destrincha, porque ele usa os dados da Câmara Municipal, e é incrível que ele mostra que toda vez que saiu uma bandeira de São Paulo para procurar ouro, ela voltava com indígenas. E só saía uma outra bandeira quando havia uma epidemia em São Paulo e morria a maior parte dos indígenas que estavam aqui. Então é um processo que é uma bola de neve de extermínio. E é uma pesquisa muito competente e tal. E lá eu comecei a pegar ramificações de outros textos. E fui fazendo aí uma junção. Então, no trailer, dá para ouvir que tem uma fala de um português, né, que ele fez uma narração como se fosse um padre jesuíta, e tem uma fala que é uma fala como se fosse um bandeirante, né, são dois personagens. E
e a fala do bandeirante é o mais difícil, porque você tem poucos... Os bandeirantes não escreviam, né? Eles mal falavam português direito, eles falavam a língua geral, que era uma mistura de tupi e português. E então você tem poucos relatos deles escritos. Você tem relatos de outras pessoas falando deles mesmo não, mas tem, por exemplo, tem uma carta do Domingos Jorge Velho, que ele escreveu, que é o cara que acabou com... derrotou Palmares, né? Destruiu Palmares. Tem uma carta dele, você vai achando. Então eu compus ali, através dos textos antigos, um roteiro, né, em que você acontece uma alternância entre a fala e o depoimento dos guaranis, né, sobre a história passada e sobre o que acontece hoje, e sobre os depoimentos do passado, né. Então, além disso, você tem um material aí muito rico que são as obras de arte. Tem um monte de estátua de bandeirante, homenagem a colono, homenagem a padre, homenagem... Tem um monte, assim. É um negócio... Onde você for, se você olhar direito, você vai trombar numa, assim. E tem os quadros também, né? Então, a gente utilizou esse acervo, né? Inclusive, o acervo mais rico sobre isso é no Museu do Ipiranga, né? O Museu Paulista da USP, que está fechado, porque ele está passando por uma reforma. Mas eles têm um material mais rico sobre esse tema, porque lá foi criado toda a historinha de como o bandeirante é herói. Foi um museu criado para enaltecer a história de São Paulo, para São Paulo ser a locomotiva do progresso, isso que a gente ouve até hoje, né? E lá tem estátua de bandeirante em mármore de Carrara, tem uns quadros gigantes e tal. Então, a tentativa, né, de contar essa história é de tentar utilizar as homenagens, os textos históricos e os depoimentos atuais. E aí você tem o processo que os guaranis passam hoje lá, né, que é uma coisa que eles estão vivendo agora e que tem a ver com a nossa sociedade, né, tem a ver com o nosso modo de vida hoje. Então, aí eu separei 4 trechos para eu passando e a gente meio que, né, conversar sobre eles. Então, eu queria passar o primeiro, né, agora que a gente deu uma introduzida aí na história e tal. Pedir, por favor, para apagar a luz. Alô. Esse texto é o começo do filme e ele mostra essa tentativa de utilizar, né, os monumentos, né, e a ideia do monumento às bandeiras começa bem no começo do filme. Então, essa montagem de choque, né, é uma montagem que vai tendo uma justaposição de ideias ali, para tentar... fica meio, às vezes fica explícito, às vezes não, às vezes a conclusão tem que ser feita ali por quem está assistindo, às vezes fica mais claro, né? Mas isso é um movimento que eu tentei fazer durante toda a edição do filme, né?
Bom, então esse é bem o começo do filme. Tem ali uma introduçãozinha em texto para dar o contexto da coisa, né? E ali aquela cena no início é uma... Porque assim, a gente não sabe o que... os pesquisadores, né? Toda pesquisa que existe em história sobre o que foi antes de 1500 é sempre uma tese, né? Tem relatos de como era quando chegaram aqui e tal, mas, por exemplo, ninguém sabe direito por que toda a costa brasileira, a maior parte dela, era ocupada pelos tupis. Aí tem algumas teorias que imaginam que os tupis... E por que os tupis e os guaranis têm uma língua parecida? Né? Então, imagina, eles saíram de um mesmo tronco, de algum lugar, aí eles têm hipóteses. Né? E os tupis dominaram a costa. Então, para mim, existem muitas coisas inexplicadas, né? Inexplicáveis, e a gente não só tem como fazer suposições, porque é um passado inacessível. Né? Antes de 1500, a gente não sabe o que acontecia aqui, ou como era, a gente pode imaginar, mas como foi essa... Né, como os tupis dominaram a costa, por que eles foram para lá, e aí tem várias teses que dizem uma coisa ou outra e tal. Então, para mim, é um passado que está lá escondido, né, que a gente não tem acesso, que é meio borrado e tal. E isso tudo é alterado quando chegam, né, os nossos amigos colonos brasileiros, portugueses, né, e criam essas bandeiras maravilhosas aí, que inclusive é uma síntese, né, porque os portugueses se aliam aqui em São Paulo com os tupis, e a partir dessa aliança eles começam a atacar outras etnias, né, e os portugueses tiveram descendentes com mulheres tupis, né, e que todos viraram bandeirantes, né, bandeirante era praticamente uma profissão, né, São Paulo era muito isolado por causa da Serra do Mar. Então tem fatos muito curiosos aí que mesmo os relatos antigos que a gente tem acesso hoje, alguns relatos de jesuítas, padres jesuítas principalmente, né, eles são os grandes cronistas dessa época, porque os colonos não escreviam, ou escreviam muito pouco, tem muitas coisas não explicadas. E nesse começo do filme eu pensei em tentar deixar esse conflito ali meio colocado já, né? E o pajé, que é o Nhanderu, né, que ali é o Getúlio Jucá, na aldeia de Dourados, Jaguapiru, ele é o símbolo da resistência dos guaranis, porque ele é aquele que carrega a cultura, né? E a cultura é a resistência para eles. Os guaranis são um povo pacífico, eles não são um povo guerreiro, né, como os tupis eram e tal. Eles são um povo mais de resistência pacífica. Então, se eles são expulsos de uma terra, eles saem e daqui um mês ou daqui um ano eles vão voltar lá de novo. Eles vão estar lá, eles vão sendo expulsos e voltam. Então, é uma coisa parece até meio como Gandhi na Índia, né? Então, eles têm essa resistência aqui de séculos, né? E talvez por isso que eles tenham sobrevivido, porque eles são a maior população indígena do Brasil, chega de 60 mil pessoas. Isso leva ao ponto principal, que é o que acontece lá hoje, que é o próximo trecho que eu vou passar para vocês agora. Felizmente, a índole pacífica e ordeira do povo brasileiro tem se assinalado no decurso da vida nacional por largos períodos de perfeita calma, em épocas diversas. E já agora não há quem não veja, na angustiosa experiência trazida pelos sucessos mais recentes, que urge retomar a marcha interrompida
e buscar nos inestimáveis benefícios do sossego e da paz o ponto de partida para as soluções que o país aspira. José Raul da Neve, só que ele vem de Portugal. 1956 chegaram aqui, depois da expulsão desse pessoal. Depois que expulsaram os Kaiowá daqui? Depois expulsaram os Kaiowá. Porque o nosso território é esse aqui, ó. Aqui, ó. Todos os índios Kaiowá viviam aqui, ó. Dentro disso aqui. Então, hoje em dia, esse aqui é Rio Paraná. É por aqui, ó, aí viemos sai no Rio Paraná. Todo dessa aqui, ó, tudo é nosso. Aí, quando nós chegamos ali no Senado, falou, tem um deputado falando, do Senado falando, os índios gostam de invadir a terra dos outros. Aí eu perguntei para ele, compraram de quem? Não, comprou, foi comprado, como fala, do Estado, que comprou do Estado. Eu falei, também, o Estado também está roubando a terra para se vender. Falei para ele. Se fosse falasse, eu comprei tão fulano do índio. Aqui a assinatura, documentos, aí não fala nada. O Estado rouba a terra para vender para os outros. Para nós índios, todos os índios, essa terra é igual a mãe a nossa. É o rio nosso pai. Porque a terra dá para nós a comida e o rio dá o caldo, a água. Então por isso nós nunca judiemos com essa água e a terra. Nunca a força da terra nós não mata. Nós não cria químico para matar a força da terra, nem na água. Está vendo? Em 1400 anos nós vivíamos aqui no Brasil. Não caía nem um pé de árvore. Nem água não foi poluída. Jogar no rio, tia! Alô? Som. Essa é a aldeia, é a Laranjeira Nhanderu. Como vocês puderam notar, o carro ele entra, primeiro ele passa por uma fazenda. E no fim da fazenda tem uma reserva, que é a reserva de mata nativa obrigatória que toda fazenda tem que ter. Que hoje, eu já não sei mais porque eles mexeram no Código Ambiental, mas era mais ou menos 5% da área. Então, de 5% daquela área não pode ser desmatada, tem que ser preservada. E ali, quando ele fala, eles chegaram em 56 e tal, é o processo que aconteceu no Mato Grosso do Sul no século XX. O Estado brasileiro começa a remover os indígenas das suas aldeias e terras tradicionais e vender essas terras para colonos. E aí tem várias histórias de grilagem de terra, aquela coisa, né? Deve ter sido uma maravilha. E os caras foram removidos, né? Os guaranis são removidos de lá, colocados nessas reservas que são como se fossem bairros periféricos nas cidades do Mato Grosso do Sul. E ali foi desmatado, né? E aí começa, com a mecanização nos anos 60, né? O Mato Grosso do Sul foi depenado, assim. Então você vê ali, toda aquela área ali é plantado soja e milho ali. Às vezes eles plantam soja, às vezes milho, varia, mas principalmente soja e milho. Aquele momento não estava, tinha acabado de ser cortado. Mas
É o que os caras plantam ali daquela fazenda. E os guaranis estão lá na reserva de mata, ocupando, porque aquele território todo era deles. E eles foram expulsos de lá e estão lá reivindicando aquilo de volta. E ali eles ficam expostos ao agrotóxico que os caras passam. Então, naquela aldeia, inclusive, chegaram a jogar agrotóxicos de avião neles. Porque eles jogam na plantação e aproveitam e já jogam neles também. Né? E aí eles estão lá. Ali, nessa aldeia, é um exemplo de que a coisa está mais ou menos pacificada, porque a justiça deixou eles ficarem lá. Né? Reconheceu como legítima a reivindicação deles, então o fazendeiro não pode tirar eles de lá. Mas tem outras áreas que os fazendeiros vão lá e tiram eles de lá. Então, todas essas terras, elas estão em estudo para demarcação ou não. E esse estudo, se está sendo feito, sei lá, 30, 40 anos. Né? E até hoje elas não são promulgadas. Né? E é sempre aquela coisa, é uma morosidade burocrática que impede esses estudos de irem para frente. Nos últimos anos, agora, então, esse negócio não vai andar mesmo. Inclusive, todas as terras guaranis que estavam, que a FUNAI já tinha feito estudo, tinha mandado para o Ministério da Justiça, que é quem homologa a terra indígena no Brasil, o ministro da Justiça devolveu para a FUNAI para refazer os estudos. E a maior parte dessas terras são as terras guaranis, no Mato Grosso do Sul. E aí isso leva a situações que é a que eu vou mostrar agora no próximo trecho. Pode apagar a luz, por favor? Os grandes produtores rurais começaram a se organizar e para poder retomar de novo essa área da gente, né? Então a gente começamos a também se organizar com a comunidade indígena para poder garantir essa posse de nosso território que está dentro já da área publicada. E a partir do momento os fazendeiros começaram a se organizar juntamente com o Sindicato Rural de Carapó. 7 horas da manhã até as 9 da manhã começaram a chegar vários carros de vários municípios, onde se agruparam. Então a gente fomos cercados, né? Fomos cercados pelos produtores rurais. Havia mais de 100 carros, aproximadamente 300 produtores rurais, e com a participação dos próprios fazendeiros. Coape, Quacomita, Kunumi, onde Mairiqueira com a lugar pe. Coape Retá, Coape Boboqueira, Machutia, Nhamoi, Jeroqui Jagué, o Jeroqui, o Mongaraí Mitá, qualquer lugar o Mongaraí, qualquer lugar o Topaponrá, qualquer lugar o Jucava Bicho, qualquer lugar o Rongueiro Ponrá, Micunhaqueira, teria andar por aí, ape. Teria rojutere, qualquer lugar para o ime, por causa da comitá, com a kunumi, ape o na roga de borroga, a pateria, com apoio de apicho, perra, com de apidezo, ver se eu virará, raçou se com a peteria o ime, haurendo rojo de amor. Aí qualquer lugar. O governo não é uma entidade abstrata, um instrumento de coerção ou uma força extrínseca da comunidade nacional. É a própria imagem refletida da pátria na soma das suas aspirações e no conjunto das suas afinidades. Meu governo será o das leis, das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. O que vale dizer é que será um governo firmemente voltado para o futuro. Tanto é certo que um constante sentimento de progresso e aperfeiçoamento
constitui a marca e também o sentido de nossa história política e social. Tivemos de promover uma revolução, e o fizemos conscientes de que não havia outro meio de evitar que o país mergulhasse no caos. A tanto equivaleu a tentativa de impor ao povo sistema de vida e estilos de comportamento incompatíveis com a linha do seu passado, os interesses do seu presente e a vocação do seu futuro. Som? Obrigado. Bom, esse local que vocês viram aí, que rolou um ataque e tal, primeiro ele foi filmado pelos próprios guaranis, né? Você vê que é um celular filmando. É em Carapó, é uma cidade pequena ali no interior do Mato Grosso do Sul, mas uma das mais violentas, né? E essa área toda é uma área que os guaranis chamam de retomada, né? Eles voltam para a terra que eles foram expulsos, que seus pais foram expulsos, seus avós foram expulsos, e ocupam. Eles montam umas barracas e ficam lá ocupando e exigindo demarcação e começam a produzir, né? Nesse lugar, deu para ver pouco, porque tem uma introdução antes que aparece uma liderança jovem falando e tal. Ele aparece mais o ambiente. Está todo desmatado. Foi um lugar que foi totalmente desmatado. Então, só tem plantação mesmo. E aí os indígenas acabam tendo que viver num lugar desse que, né, não é mais um lugar... É a terra deles, mas não é mais aquele habitat, né? E ali é a reação que os fazendeiros fazem geralmente lá no Mato Grosso do Sul, que é meter bala mesmo. E nesse dia desse ataque morreu o Claude Ode, que é o filho daquele líder indígena que está falando na filmagem, né? O rosto deles está morrado porque eles não podem ser identificados, né? Senão os caras vão atrás deles, pegam eles mesmos. E 12 pessoas ficaram feridas por tiro, né? E os fazendeiros se organizam como uma milícia mesmo, né? E com a ajuda de polícia e tal, um negócio barra pesada mesmo. E acontece no Mato Grosso do Sul inteiro isso. Esse foi um exemplo só, né? Lá tem diversos relatos disso e acontece hoje, assim. Por exemplo, a outra aldeia que chega naquela casa de reza, né? Eles têm 2 casas de reza. Eles construíram uma outra ali na parte da fazenda. Eles tacaram fogo na casa de reza agora no Ano Novo, na virada do Ano Novo, na noite de virada. Os caras foram lá e tacaram na calada da noite. Por quê? Porque você destrói a casa de reza é um símbolo da cultura deles, né? E é o que une eles, é o que integra. E então esse tipo de ataque é frequente, assim, acontece toda semana. E ali, logo depois, vem um trecho que vem para São Paulo, né? E aí é um movimento que acontece no filme o tempo inteiro, que é de ir para o Mato Grosso e voltar para cá e voltar para essa história. Porque ali já vai entrar na história punk mesmo do que foi as bandeiras. Há um relato de um padre jesuíta, 2 padres jesuítas, chamado Relación de los Agravios. O nome é gigantesco, porque os nomes dos livros antigos eles eram enormes, né? Eles ocupavam quase uma página. E aí ele relata o que foi o ataque da bandeira do Raposo Tavares na redução, que a redução era às aldeias dos jesuítas, né? Já que os jesuítas catequizando os guaranis. Eles chamam de redução. O ataque do Raposo Tavares nas reduções na região lá onde eles viviam, que é ali no oeste do Paraná. Foi uma das bandeiras do Raposo Tavares que foi para lá. E aí, esses 2 padres jesuítas decidem acompanhar os indígenas. Os padres geralmente não eram mortos, né? Geralmente, às vezes eles matavam os padres também. Esses 2 padres jesuítas decidem acompanhar os guaranis, que eles consideravam as ovelhas deles, né? Estavam catequizando e tal, até São Paulo. Durante 6 meses, a marcha durava 6 meses. E aí um monte morria no meio do caminho, a desgraça total. Eles narram isso nesse livro que chama Relación de los Agravios, que eles mandaram para o Papa. Inclusive o Raposo Tavares foi excomungar depois disso. Mas nada acontecia, aquela coisa. O rei falava, não pode escravizar indígena, não pode fazer isso, mas os caras, aquela terra de ninguém, eles faziam o que queriam. Continuam fazendo até hoje. E então, aí vem esse relato logo em seguida. Então, a ideia de fazer essa relação. E essa relação vai estreitando durante o filme, vai estreitando mais, né? Porque o que acontece lá no Mato Grosso do Sul
é reflexo do nosso sistema de vida, né, na nossa sociedade. Então você pode falar, mas eu moro aqui em São Paulo, não tenho nada a ver com o que acontece lá. Olha, você não tomou nenhuma decisão, né, você não participa disso, mas talvez o modo de vida que nós vivemos aqui tenha a ver, sim, com o que acontece lá, né? Principalmente, por exemplo, uma das coisas que nós vimos lá muito, inclusive indo já para o Paraguai, é floresta queimada. Você vê muita. Porque o que eles fazem? Eles primeiro tá com fogo, né? E depois eles põem o gado para pastar. Então a primeira coisa, antes da monocultura, inclusive, é o gado. E claro, a carne vai para exportação e tal. Mas o Brasil é um dos países que mais consome carne no mundo, né? Todo mundo come carne todo dia, no almoço, no jantar, várias vezes durante a semana. E claro, tem essa coisa de o que eu fizer não vai ter um impacto tão grande e tal. Pô, pode ser. Mas talvez seja o primeiro passo para a gente poder pensar uma sociedade, né, que não seja tão destruidora assim, né? Destruir sempre vai um pouco, né? Mas no nível que a gente está é uma catástrofe, né? A gente caminha para o Mad Max total. E aí eu tenho o último trecho que também testa essa relação entre São Paulo e o que foi aqui essa escravização com os indígenas, né? E o que acontece lá hoje. Vou passar ele agora. Neste momento eu sou a oferta e a aceitação. Homem do campo. Creio no homem e no campo. E creio em que o dever desta hora é a integração do homem do interior ao processo de desenvolvimento nacional. E porque assim o creio, é que tudo darei de mim para fazer a revolução no campo. Revolução na agricultura, no abastecimento, na alimentação. Mas aqui ajuda muito para nós. Ajuda? Ajuda isso. Para nós matar nossa família. Você tem filho? Tem. Quantos filhos? Tem dois. Matar a família. Tem a continha para nós pagar. Uhum. A energia, a luz, ter água. Dá para sustentar nossa vida. Qual que é o seu nome? Rafael. E o seu nome, Kaiowá? Kaiowá Guarani me chamava Sono Piti. Sono Piti? Piti me conhece mais lá na verdade. Me conhece tudo aí. Assim você foi batizado? Sim, foi eu. Eu fui me batizar assim na roça mesmo. Eu trabalho quando tinha 12 anos, já trabalhei aqui. Assim na usina. Conhece tudo aqui na usina. Conhece tudo? Aqui no Mato Grosso do Sul, conhece tudo. Aqui no Dourado, até o São Paulo conhece tudo. Olha. Até onde vai essa usina? Aqui tem Maracaju, Nova Alvorada do Sul, aqui no Bataguaçu. Tem muito aqui. Aqui de Cidrolândia também tem. Cidrolândia, a gente passou por lá uma vez. Já passou, né? Já. Lá tem. tem. Vixe, aqui tem muito. Aqui na Dourados. Usina Dourado tá aqui perto dos Pesal. Tem também usina lá. Nova Andradinha também tem. Nova Andradinha também. Você já trabalhou em todas essas? Vixe, já trabalhei. Trabalhei. Então você já andou o estado inteiro já? Já. Quando tinha 12 anos já trabalhei. Já começava com 12 já. Antigamente não tinha assim, a lei, né? Depois que tem a lei. E era bom o pagamento também ou era menos? Pagava menos? É menos, era porque menos, né? antigamente nós trabalhávamos contratado nisso, sem carteira assinada. Depois que veio a carteira assinada, melhorou bastante. Melhorou? Bom. Melhorou, fez. Pagava muito pouco antes? Vixe, antigamente eu trabalhava, ganhava pouco também, né? Mas dá, né? Fazer o quê, né? Porque não tinha carteira assinada. Não tinha carteira assinada, né? Por isso.
depois que entrou carteira assinada, agora melhorou bastante. Todo mundo tem carteira assinada? Isso aqui tem. Som? Obrigado. Então, esse movimento que acontece no filme frequentemente, né? E aí tem coisas assim, eu não queria fazer um filme que um especialista sentasse lá e eu não tenho nada contra historiadores especialistas, muito pelo contrário, mas não era essa a ideia. Inclusive, a ideia não era nem ter feito um filme com depoimentos, mas a gente vai se adaptando às circunstâncias, né? Mas ali, por exemplo, você tem quando mostra a Catedral da Sé e o rio, é o rio Tamanduateí, né? Esse rio desemboca no rio Tietê. E o rio era estrada, né? Os bandeirantes, eles usavam o rio. Eles não tinham estrada. Eles faziam trilhas para voltar, mas para ir para o oeste, eles usavam o rio. E eles saíram muitas bandeiras saíram dali, né? Que a cidade de São Paulo ficava bem ali na beira do rio Tamanduateí, né? Fica ainda, né? Mas ali ela foi meio que fundada ali. Então era o principal via de transporte, era o rio, né? E tem essa coisa do General Rondon ali, né? Do Marechal Rondon, que é a coisa do progresso, essa ideia de que o progresso, de que nós vamos levar o progresso para as, civilizações atrasadas e tal. Essa ideia que persistiu muito durante o século XX, né? Surgiu lá no século XIX, persistiu muito no século XX e que até hoje tem gente falando isso aí, né? Esse tipo de bobagem. E que o progresso nada mais é do que um regime de semi-escravidão, né? E a conversa com o Rafael, uma conversa que foi muito Sunupiti, né? O nome dele, Kaiowá. Eles são sempre batizados em Kaiowá primeiro, né? Depois eles têm o nome em português. A conversa com ele foi muito legal, porque foi muito espontânea, né? A gente queria conversar com trabalhadores que cortam cana, né? Indígenas. Essa fazenda essa é uma cidade inteira praticamente, que é da Raizen, uma empresa de produção de etanol, que é da Shell, né? E açúcar também eles fazem. É gigantesco, assim, é um negócio que você perde de vista, e fica perto de Carapó, que é justamente aquela cidade do tiroteio, ó, aquela aldeia, né, onde teve o tiroteio. Ele mora na reserva onde foi aquele tiroteio. E ele vai trabalhar todo dia e tal. E você vê que quando a Marina, a garota que faz uma pergunta, é a Marina, que é assistente de direção. Ela pergunta para ele, até onde vai essa usina? Ele começa a falar todas as cidades ali em volta que tem usina, e ele cita o estado inteiro, porque o estado inteiro é cheio de usina de cana lá, né? Cana e soja, principalmente. Soja tem bastante também, mas tem muita usina de cana. E como se fosse uma coisa só, né? E ele fala que foi trabalhar em São Paulo e tal. E o lance da importância das leis trabalhistas, né? Uma coisa básica, mas que em 2017, foi ou 18? A reforma 17? Reforma trabalhista do Temer. 18? Ele fragilizou, né? A reforma trabalhista que o Temer fez em 2018 fragilizou principalmente esse tipo de trabalho, né? Que é o trabalho mais precário que tem. Você fica lá no sol cortando cana e tal, agora o cara pode ser trabalho intermitente, né? O cara recebe quando ele trabalha, não tem um salário integral, é um negócio, uma crueldade absurda, né? E você vê que ele trabalhava antes num regime sem nenhum tipo de carteira e desde os 12 anos, né? Isso é uma norma lá, praticamente, né? Hoje em dia tem empresas, por exemplo, a Raizen é uma empresa grande e tal, então ela segue as normas. Mas tem um monte de usina lá que não está nem aí. E é uma coisa frequente. Então, também tem uma questão aí que foi uma conversa muito informal. Inclusive, eu nem recomendo fazer uma conversa assim, numa entrevista, né? Porque você vê que eu estou conversando com ele, quando a gente foi lá e abordou eles e tal, eles estavam na pausa. Eles têm uma pausa de 15 minutos depois de tantas horas para eles poderem tomar uma água, porque o negócio é pesado. E aí, eu estava conversando com ele e não vi que a nossa equipe já estava gravando, né? E foi legal que eles gravaram, eu nem tinha pedido nem nada, mas eles já foram gravar, porque é um depoimento muito espontâneo, né? E ele que veio falar com a gente praticamente, curioso, e
mas é uma conversa diferente do que eu recomendo fazer quando você vai fazer uma entrevista, né? Porque às vezes você pode induzir uma pessoa a falar coisas. E isso aí leva a questão de que quando você faz um projeto, né, um projeto de filme, você tem uma ideia, ele vai passar por várias fases, né? Primeira fase você vai amadurecer essa ideia, colocar no papel, escrever ela a primeira vez e tal, e depois começar a aplicar ela em editais. E aí talvez você consiga desenvolvê-la logo, talvez não. O que é o desenvolvimento de projeto? É quando você faz o roteiro, faz todo o planejamento do seu projeto, não é a produção em si, né? Mas é todo o planejamento do seu projeto. Então, você vai desenvolver esse projeto para ter um projeto pronto e aplicá-lo em editais. No caso do Bandeiras, a gente não fez o desenvolvimento, né? O desenvolvimento foi incluído dentro da produção. Então, teve uma fase de pré-produção, que foi feito roteiro, foi a parte de pesquisa. Eu tive que ir para lá pesquisar primeiro, passar em todas as aldeias, conhecer as pessoas, né? Porque você não pode... Você tem que fazer uma pesquisa, ir lá e conhecer as pessoas, não é só chegar com uma câmera filmando, né? Você tem todo um lance de ganhar confiança, de conhecer a realidade de lá, principalmente quando se trata de povos originários, né? Como é o caso dos Guarani. É uma população que hoje em dia, não só eles, mas vários outros povos indígenas do Brasil, têm cineastas indígenas, né? Eles, graças ao Vídeo nas Aldeias, que é um projeto de formação de cineastas indígenas, eles produzem suas próprias imagens, né? Então, é legal, né? É muito bacana isso, porque eles sempre foram representados, né? É sempre o cara da cidade que vai lá filmar, e nunca eles e agora eles têm coletivos, tem bastante filme saindo, e graças ao digital também, né? A possibilidade de você filmar com custo baixo possibilitou a eles a fazerem seus próprios filmes. E então a gente teve muito cuidado com isso, né? De ir lá conversar com todo mundo, explicar o que era, né? Passar nas aldeias, e aí eu pude escrever o roteiro, né? Porque para você fazer essa viagem de pesquisa tem um custo, você vai viajar lá durante quase 2 semanas e tal. Mesmo que você faça uma coisa bem enxuta, você vai passar por muitos lugares, né? Dá mais ou menos 3.000 quilômetros, foi a pesquisa, mais ou menos, a gente percorreu 3.000 quilômetros. Para a filmagem, a gente percorreu 4. Então, é um trabalho complicado, que você precisa de recurso. E por isso a gente não fez um desenvolvimento de projeto, eu não tinha roteiro, eu tinha uma proposta. E aí, o filme passou por várias versões, e eu não tinha, como eu tinha dito, a ideia de fazer um filme com depoimentos, né? A ideia era eu fazer encenações, eu inclusive gravei, aí vocês ouviram uma voz, né? Essa voz que fala português do Brasil, é sempre que é o personagem Bandeirante. E a maior parte do texto dele no filme é uma junção, é uma colagem de textos de discursos presidenciais, de posse. Então eu peguei vários discursos de posse, desde a República do Café com Leite, lá, da Primeira República e da República do Café com Leite, até o Temer. E fiz uma colagem ali. Porque você pega esses discursos de posse, eu li todos e tal, é um negócio meio maluco. Tem um lance ufanista e tal, e o discurso de posse é um negócio interessante, porque o cara já ganhou a eleição, né? Ele não precisa mais ficar lá, aí sempre tem um deslumbramento ali, um negócio, e eles expõem ali vários dos seus preconceitos, né? E várias das suas táticas, né? Inclusive os discursos dos ditadores são os mais interessantes, né? Porque eles estão justificando por que eles vão fazer aquilo que eles estão fazendo. E a justificativa é ridícula, né? Então, esse é a voz do Bandeirante, porque ele começa como Bandeirante e depois vira o Estado brasileiro. E a outra voz que, por acaso, eu não trouxe, nenhum trecho dele tinha, mas está no filme também, em várias partes e tal, são os textos dos jesuítas. E aí é um padre, é um ator português, que a gente filmou. A gente filmou ele, filmamos em vários lugares de São Paulo, filmamos inclusive no Momento das Bandeiras e tal, com o Bandeirante e tal, fizemos várias cenas, né? E a minha ideia era fazer cenas lá também. Mas a gente tinha um orçamento e a gente só conseguiu metade do dinheiro. E aí você chega naquela posição que você fala assim, vou fazer esse filme ou vou fazer outro filme. Ou vou fazer filme nenhum. E aí eu decidi fazer um outro filme.
adaptar o que eu tinha pensado para um filme mais enxuto. E aí, ao invés de passar 1 mês e meio, quase 2 meses, lá no Mato Grosso do Sul, a gente passou 2 semanas. Então, a gente viajou 4.000 quilômetros em 2 semanas dentro de uma Kombi. Inclusive, eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ah! Então, essa é a equipe do filme. Esse de vermelho aqui no canto é o Rogério Pichotti, o fotógrafo, também fez multimeios. A Marina, que está ali abraçada a ele, ela fez jornalismo aqui na PUC, ela é assistente de direção. O Paulo está aqui do meu lado, eu. O Ricardo fez multimeios também, ele é assistente de foto. E o único que não fez multimeios é o Pierre, que é o captador de som. Fez o som direto. E essa Kombi é a Kombi que viajou 4.000 quilômetros. Ah, ele fez o som, sim, mas aí ele não foi na viagem. Ele fez aqui, ele fez multimeios também. O Leonardo Musa fez o... Ah, mas aí, por exemplo, quem fez o motion do filme inteiro é o Paulo Grangeiro, que também fez multimeios. E aí ele fez o motion e tal. Ele não foi na gravação, mas ele na parte da pós-produção ele entrou. Então, fora a colaboração das pessoas, né, que sempre ajudaram e tal. Sim, mas a Marcela não estudou aqui. Não, ela estudou ela fez jornalismo em outro lugar. E então, aí a gente adaptou. Ao invés de ir com uma van e tal, motorista, não, vamos nós numa Kombi, a gente dirige e não tem ar-condicionado, é isso aí. Foi isso, você encara a coisa e vamos lá. E assim, você vê, tá lotado, olha ali atrás, não cabe mais nada, assim, é um negócio mais... Então a gente adapta, né? E a gente adaptou. O orçamento original do filme, eu acho que era 460 por aí. Aí a gente diminuiu para 380. O orçamento original era por aí, 460 e tal, que era a previsão, né? Aí, quando como a gente conseguiu o recurso? A gente conseguiu através da lei do audiovisual. A lei do audiovisual é uma lei que as empresas, é como se fosse a lei Rouanet. Vocês já ouviram falar da lei Rouanet? Então, é parecido. A lei Rouanet, a lei do audiovisual é a Rouanet para o cinema, para o audiovisual. Então, uma empresa deduz uma porcentagem do imposto de renda dela e ela resolve incentivar um projeto. Ela escolhe esse projeto aqui e aí esse dinheiro vai ser aplicado aqui no projeto. Tem lá umas alíquotas, é uma coisa meio maluca e tal, mas basicamente é isso. E quem decidiu dar dinheiro para este projeto foi uma concessionária de rodovias. Curiosamente, eles gostaram da ideia. Eu acho que talvez porque tem um monte de bandeirante com nome de rodovia e tal, né? E aí eles resolveram dar um dinheiro para a gente. E metade. Eles deram 180 mil. E aí, não era nem metade do nosso orçamento. O nosso orçamento era 400 e pouco. Aí o que você tem que fazer? Você tem que... Isso a Ancine te permite. Você pode mudar o seu orçamento uma vez só. Você fala, readequei meu projeto que chama... Readequação? E aí você muda. Então a gente mudou, diminuiu para 360, e aí com metade do valor você pode começar a filmar. E a gente decidiu filmar com metade, contando que a metade seria tudo. Então a gente economizou em tudo, assim, para poder fazer um filme. E ainda a gente conseguiu algum valor depois. Você quer falar um pouco da captação? Como é que foi? O Paulo foi produtor, ele tem uma produtora chamada Mosaico Filmes, e ele é que fez a captação. Só para completar aqui que o Batata falou sobre essa coisa da captação, né, como produzir o filme e tal, a gente conseguiu, via essa concessionária de rodovia, né, metade do orçamento, né, que ficou 180 mil. E para terminar na questão da captação, a gente terminou de filmar e a gente não tinha o dinheiro para finalizar o filme. Como terminar o filme, temos que captar mais, tal. Enfim, conseguimos com a própria empresa que tinha patrocinado a produção, a concessionária, né? Ela deu um aporte, porque ela achava que, enfim, o filme precisava terminar, né? Não adiantava estar naquele meio do caminho. E a gente conseguiu terminar o filme com 230 mil reais. Né, assim, um pouco a mais do orçamento, da metade do orçamento inicial, 60% do orçamento. É difícil fazer filme assim, né?
o tamanho da produção, né? Eu já fiz filme muito mais barato que isso, né? Longa-metragem, documentário, né? Mas fazer um filme de viagem, né? Um filme que o deslocamento é muito grande, é complicado. Mas eu acho que tem que organizar de um jeito dessa turma, assim, sabe? Juntamos 6 pessoas e vamos fazer um filme, né, com uma pesquisa, né, com um tema relevante, né, com interesse de público no assunto, e daí a gente conseguiu desenvolver o projeto. O que mais? É uma equipe pequena, né? 6 pessoas. Claro, teve mais gente que trabalhou depois na pós-produção, principalmente. Mas para você gravar com 6 pessoas, você consegue, né? Claro, você vai ter que fazer um pouco de tudo e tal, né? Mas não é uma superprodução nem nada, mas você vai ajustando e eu acho que esse foi um espírito que a gente também meio que desenvolveu desde a faculdade, né? De ir atrás e de fazer as coisas, né? E o mercado audiovisual no Brasil cresceu muito, né? Se desenvolveu de uma maneira, desde quando a gente entrou, por exemplo, eu entrei em 2006, o Brasil devia fazer nessa época, sei lá, 30, 40 filmes por ano, agora está fazendo 200 longas, né, por ano. Então, deu uma explosão aí. E isso possibilitou até os filmes pequenos que não seriam feitos, serem feitos, né? E aí o que aconteceu depois que a gente finalizou o filme? Ele foi inscrito em alguns festivais, ele estreou no Festival de Brasília, numa mostra de cinema indígena lá, que chama Territórios Audiovisuais Indígenas. Depois ele passou no Uruguai, passou em alguns festivais menores no Brasil, passou num festival aqui no Cinesesc, e a gente escreveu ele num edital de comercialização, que na verdade, não é comercialização, é para licenciamento de obras inéditas. Que foi um edital, que vocês conhecem a SPCine? A SPCine é uma empresa pública da Prefeitura de São Paulo, que ela não só reguladora, ela também fomenta, né? Ela tem salas de cinema, ela faz editais, ela cria oficinas, ela é uma empresa super bacana. E eles lançaram um edital em 2018, né? 18. Que foi o primeiro edital deles desse tipo, inclusive eles não lançaram de novo, que é uma pena, a gente espera que lancem, que foi junto com a TV Cultura. E aí eles compraram, foram umas 50 obras por aí? Não, só inédito foi 20, né? Aí foi mais umas 30 e tantas. Eles compraram 20 filmes inédito que não passou em nenhum lugar. Não passou no cinema, só passou em festival e mostra. Essa é a condição para você ser filme inédito. Você não foi exibido em circuito comercial, você só passou em festival. Eles compraram 20 filmes inéditos e mais de 30 filmes que já tinham sido exibidos na TV paga, até a TV paga, podia ter sido cinema, streaming, até a TV paga, menos TV aberta, inéditos na TV aberta. E aí eles compraram mais uns 30 e tantos lá, que foram filmes que nunca tinham ido para a TV aberta, e filmes feitos desde 2004, tinha filme lá, super filme, assim, que nunca tinha ido para a TV aberta, né? Filme famoso, filme da história do cinema brasileiro, assim, já que faz parte, e não tinha sido exibido nunca na TV aberta. Então, super edital, então muito legal. E a gente entrou e conseguiu ser emplacado com o nosso filme na categoria inédita. Então, depois que você passa por esse período de festivais, que você escreve o filme e tal, que dura mais ou menos uns 2 anos, né, desde do que você finaliza, você tem... O primeiro ano é o ano mais importante, no segundo ainda vem algumas coisas, né? De vez em quando a gente até recebe e-mail. Semana passada alguém me mandou pedindo para ver o filme Curador lá em Florianópolis. Então ainda rola, mas isso vai diminuindo. Você tem esse tempo de festivais. Depois o filme tem que ser escoado para algum lugar, né? Onde você vai exibir ele. Para documentário é mais complicado exibir na sala de cinema, né? Dá para exibir? Dá, depende da produção. Uma produção dessa, que foi uma produção pequena, né, os parâmetros do cinema brasileiro hoje, é muito mais difícil. Então, para nós, foi muito legal que ele foi selecionado pela TV Cultura, foi direto para a TV aberta, né? A TV Cultura teve 1 ano de exclusividade do filme, acaba agora esse mês, né? Termina em fevereiro, e aí a gente pode colocar em outras plataformas, vamos colocar no streaming e tal, então, que dá também amplia o alcance,
né? Acho que o streaming é o ideal assim para o documentário hoje, porque são filmes mais complicados para estrear, né? Você vê, então fecharam uma sala de cinema ontem, que é o Cinearte lá no ontem é hoje, né? É ontem? Quarta? Que é uma sala antiga, lá ela já fechou e já abriu várias vezes, mas a Petrobras tirou o dinheiro do patrocínio, eles ficaram na mão, e aí manter uma sala daquela sem patrocínio, hoje em dia não dá. Então, as salas de cinema estão diminuindo, né? Apesar que existe o circuito da SP Cine, né? Que é um circuito muito legal. Ele tem salas lá no Centro Cultural São Paulo, tem salas em vários céus, tem na Galeria Olido, né? Tem no Centro Cultural da Juventude também? Não sei. Mas tem vários céus também. E é uma das iniciativas mais interessantes, eu acho, que para distribuição de cinema hoje, de filmes em cinema hoje, porque são salas menores, salas com ingresso a preço popular e de fácil acesso para a população, né? Você vê a sala dentro do metrô, praticamente, lá no Centro Cultural, as salas nos céus, que são os lugares onde as pessoas moram, né? A pessoa não precisa vir até a Avenida Paulista ou não precisa ir até um shopping para ver um filme, ela está ali do lado da casa dela. E você vê, eles põem a estrutura, as salas lotam. Tem uma lotação fenomenal, assim, ocupação fenomenal, as salas da SP Cine, principalmente as do céu, né, que estão em lugares que têm uma carência de salas de cinema. E é uma iniciativa muito legal que a SP Cine fez, né, e que eu acho que pode servir de um modelo aí para o futuro, né, passa todo tipo de filme, passa tanto blockbuster, vai passar blockbuster, como passa filme que não é blockbuster, né? Passa porque também quer formar público, né? Como é que você atrai uma pessoa que não está acostumada com cinema documentário, por exemplo? Ela vai lá ver um filme blockbuster um dia, ela sabe que o ingresso é barato, ela fica acostumada a ir lá e ela vai lá e começa a frequentar o lugar, e aí ela tem acesso a outros tipos de filmes, né? Então isso também abre a possibilidade das pessoas assistirem filmes que não são só filmes blockbuster norte-americanos e tal, como tem nas salas de cinema de shopping, geralmente, né? Se você quer assistir filmes de cinema brasileiro, ou até filmes europeus e tal, você tem que ficar ali na região da Avenida Paulista, se você não tem essa opção. A SP Cine, ela consegue distribuir, né? Isso é muito legal. Bom, eu estou falando demais, aí eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Bom, gente, vamos nos encerramentos. Tem os agradecimentos aqui. Primeiramente, agradecer ao Renato, agradecer ao Paulo. Demais ver a trajetória de vocês, né? O filme, os trechos que a gente assistiu agora e me impressionaram muito. A tua fala me impressionou muito também. Eu acho que você trouxe uma coisa que é muito importante para o pessoal que vai estudar o documentário aqui dentro do curso, que é essa dimensão da pesquisa. Porque esse mergulho que você faz no real para refletir sobre ele, nasce a partir da pesquisa. E a tua fala está o tempo inteiro trazendo a coisa da pesquisa. O tempo inteiro, né? E a pesquisa como um lugar de liberdade. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou tentar fazer outros caminhos e tal, mas a pesquisa ela te liberta para chegar nesses outros caminhos. Então, no documentário isso é muito, muito importante, né? Então, acho que essa é uma coisa fundamental que você trouxe para nós. Bom, aí eu queria agradecer a todos os presentes aqui, e, né, além de vocês que eu já falei, e em especial vocês aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? E estamos juntos, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Estamos no encerramento. É verdade. Hoje é o encerramento da nossa semana.